Olá, olá pessoal, é com muita alegria que nós estamos começando hoje esse podcast inevitável. Aqui é um momento muito especial e esse é o primeiro episódio do Inevitável Podcast. Então pessoal, esse projeto começou no meu coração, né, onde que Deus direcionou para trazer palavra aqui, para alcançar, né, muitas pessoas, para chegar em muitos lugares, em muitos ambientes. E eu creio que essa palavra, né, que foi liberada aqui diante desses microfones aqui, são palavras que o próprio Deus vai estar derramando para fluir na tua vida, fluir na tua casa, fluir na tua família, fluir sobre toda a tua geração. Então louvo a Deus por esse momento tão histórico, tão especial, tão marcante. Nós criamos uma expectativa muito grande em Deus por esse dia. Então estamos muito felizes por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Tudo montadinho, a estrutura tudo pronta e agora dando início, esse pontapé inicial, né, dessa ideia que é levar o Evangelho através, né, das mídias sociais a muitas e muitas pessoas. A ideia que nós temos aqui é que esse espaço seja leve, seja profundo e que seja muito real na vida de muitas pessoas, não só nossa aqui, mas aquilo que nós transmitirmos aqui, os nossos entrevistados, as pessoas, nossos convidados que virão aqui, também venham se sentir à vontade, se sentir em casa, espontâneos, para estar liberando uma palavra diretiva, uma palavra que vem impactar a sua vida, que vem impactar o seu coração, que venha mudar a tua história. Então esse é o propósito, esse é o objetivo que nós temos através do Inevitável Podcast. Então já aproveitando aqui, eu quero te falar para você se inscrever no nosso canal aqui, ativando o sininho, compartilhar, né, com alguém. Vem caminhar com a gente nesse novo tempo que Deus está construindo aí na nossa vida, construindo aqui através desse podcast inevitável. Se você gostaria de apoiar o nosso canal, divulgando a sua marca, entre em contato pelo nosso Instagram. Se você preferir fazer uma oferta, você pode fazer via Pix pelo QR Code que está aparecendo na tela. Vamos juntos, que Deus abençoe. E fique agora com o primeiro episódio. Olá, bom dia a todos aí. Hoje nós estamos aqui muito felizes, né? Porque estamos com dois convidados aqui muito especiais. Nós estamos com a Letícia, estamos com o Caio. E também nós temos aqui o Guilherme e também a Luciana, né? Hoje nós estaremos conversando, batendo um papo aqui com a Letícia, também com o Caio, né? Uma grande bênção. Esse grupo teatral é de artes CNC e estamos muito felizes, né, por tê-los aqui hoje. E é uma oportunidade assim que o Senhor está nos dando, né, muito especial. E é com muita alegria que nós o recebemos. Vocês já são um grupo assim muito conhecido, não só a nível, né, aqui do Paraná, mas em todo o Brasil. E o grupo em si é conhecido em várias partes também do mundo, né, internacionalmente. E louvamos a Deus pela vida de vocês, pelos trabalhos que vocês estão fazendo, pelas peças teatrais que nos motivam e que nos inspiram. E também, né, as obras sociais que são tão inspiradoras, né, onde que levam, né, isso para as pessoas, a quem estão precisando, necessitando, com a ajuda, né, de todas as pessoas que têm um coração voluntário, assim. Então sejam bem-vindos. Bom dia, Letícia. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Caio. Tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Nós vamos hoje entrar, temos algumas falas, algumas conversas aqui, um bate-papo legal. Bem, quero que vocês fiquem à vontade, se sintam em casa, já estão em casa, né? E a gente gostaria, né, nós aqui, o público que está nos assistindo, de conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Saber um pouquinho mais quem vocês, né, são e como vocês entraram no CNC, né? Tá bom, meu nome é Letícia. Começando pela Letícia aí, né, Letícia? Meu nome é Letícia. Eu comecei, o chamado sempre queimou desde os meus 16 anos. Sim. Então, antes de me converter, acho que eu já tinha um coração missionário, né? Eu lembro que teve um desastre no Haiti, em 2010, e eu falei assim, nossa, eu quero ser militar, porque eu quero ajudar. E quando eu me converti, eu descobri que tinha um chamado missionário. E aquilo foi queimando meu coração. Então, quando eu fiz 17, terminei o ensino médio, ia fazer 18 anos, eu falei assim, eu quero ir para as missões. E minha mãe falou assim, nossa, é importante fazer uma faculdade. Aí eu falei assim, conversa com o seu pastor.
Aí eu conversei com ele e ele falou sobre a importância de pensar sobre fazer um curso, fazer uma faculdade, para poder utilizar no campo missionário. Porque, tipo assim, em igrejas perseguidas, eu não ia poder entrar como missionário, eu ia entrar com a minha profissão. Então, aquilo abriu minha mente. Fiz a faculdade, sou formada em fisioterapia, terminei a faculdade, achei que era o momento, falei assim, agora vai, o senhor quis que eu fizesse faculdade, fiz a faculdade, mas o senhor falou assim que não era o momento, eu tive um outro não, e eu tive que lidar com isso, sabe? Porque aquilo sempre queimou. Aí eu comecei a trabalhar, meu pai ficou doente, que me criou, e quando ele faleceu, eu falei assim, agora não dá mais, porque eu não posso deixar a minha mãe que me criou sozinha. E só que isso sempre queimou meu coração. E aí, em 2022, teve uma peça chamada O Tribunal, e falaram sobre uma escola missionária. Aí, até então, eu sabia que o Unici tinha algumas peças, mas eu não sabia que era uma escola missionária, eu não tinha tanto entendimento. E aquilo queimou no meu coração. Foi quando eu me inscrevi e eu vi a mão do Senhor, sabe? Eu vi que era o tempo. Realmente aquele era o tempo de eu realmente ir para a missão. Sim. Então eu recebi muitos nãos até eu receber o sim de Deus. Foi como uma flecha, assim, né? Sim. Quando queima, né? É algo assim muito especial, porque isso vem de Deus mesmo, vem do Sim, Senhor. com certeza. E esse chamado é mais forte que até nós mesmos, né? Então, aquilo está queimando, e é muito bom isso, é muito maravilhoso saber isso de você. Sim. E você, Caio, como que começou aí tudo também, né? Como vocês entraram, né, para o CNC? Sim, Bom, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tenho 22 anos e eu me converti com 18 anos, então eu não vim de um lar cristão e vivi uma vida aí no mundo, né, digamos assim, e com 18 anos eu me converti. E justamente também quando eu me converti veio essa chama queimando no meu coração, né? Então, desde quando eu me converti, o Senhor ele fez uma transformação na minha vida tão grande que eu comecei a pensar, cara, eu preciso que outras pessoas sejam transformadas assim como eu fui. Eu preciso que eu quero que outras pessoas encontrem esse evangelho que transforma e sejam transformadas da mesma maneira como eu fui transformado. Sim. Assim, no começo eu ainda não tinha muito discernimento de que realmente aquilo já era um chamado específico do Senhor para minha vida, né? Então, logo no começo da minha caminhada cristã, eu comecei a me envolver muito com os trabalhos da igreja, com evangelismo. Então, eu movimentava a galera ainda na minha igreja, não tinha muita essa questão do evangelismo, do trabalho assim mais missionário. Então, eu comecei a movimentar a galera, mover a galera. E desde o começo, isso começou a queimar muito no meu coração. E aí, com um ano já que eu estava na igreja, outra coisa que voltou a queimar no meu coração era a questão teatral, né? O teatro, eu sempre gostei muito, então na minha infância, na minha adolescência, eu gostava muito e eu sempre tive esse desejo, né, de fazer teatro, de fazer algo mais específico, de fazer curso, só que não tive a oportunidade. Então, quando eu estava com um ano na igreja, eu comecei a me interessar novamente e eu até cheguei a frequentar um curso secular que não deu certo, e logo depois disso eu conheci a CNC também, através da peça O Tribunal. A gente conheceu a companhia mais ou menos no mesmo ano. A gente não se conhecia, a gente é da mesma cidade, mas a gente não se conhecia e conhecemos através do Tribunal. E quando eu vi a primeira vez a peça, e eles falam, né, sobre o projeto, sobre a questão missiológica, né, a missão que eles fazem, e aquilo queimou muito no meu coração, porque uniu as duas coisas que eu desejava tanto, que era tanto servir ao reino e alcançar pessoas, transformar vidas, como também usar a arte, né, como ferramenta. Então, quando eu conheci a CNC, já foi assim uma chama que queimou. Eu saí da igreja, fui para casa e já comecei a pesquisar como que eu fazia para fazer parte. Tinha todo um edital que a gente lia para poder ingressar e fazer um processo seletivo, e eu já cheguei, já li tudo e já me informei para poder, na primeira turma que fosse ter, já entrar e fazer parte. Agora mesmo, agora vai. Sim, isso era no meio do ano. Isso era em agosto, mais ou menos. Em novembro abriu o processo seletivo, já me inscrevi, fiz o processo seletivo e virou o ano em 2023, no início, né? Em janeiro a gente já estava na missão. Que bacana, que legal a história de vocês. Nós tivemos a oportunidade, né? Eu conheci CIA, né? Nici. Foi em 2018, foi a primeira vez que nós trouxemos o grupo para Foz, né? Aqui para a igreja. E agora é a terceira vez que vocês estão vindo para cá. Ficamos assim muito impactados, né, pela peça que vocês apresentaram, né, e foi assim muito maravilhoso. Especificamente essa da batalha, né, invisível aí, foi tremendo, foi maravilhoso.
Se vocês pudessem assim descrever CNC em uma palavra, qual seria, né? E por quê? Eu acho que para mim seria propósito. Sempre queimou meu coração missões. Então, quando eu entrei, eu vi o propósito do Senhor se cumprindo. Sim. Então, aquilo queimou muito forte, que era o tempo, e eu estava no lugar onde o Senhor tinha me colocado e estado, sabe, no centro da vontade de Deus. Então, para mim, seria propósito, a palavra que queima no meu coração. E para ti, Caio? Eu resumiria em missão, porque realmente é uma batalha ali constante em todas as áreas. Geralmente o pessoal vê o que acontece ali no altar, né? A peça ali, o mover, mas existem muitas outras coisas por trás, muita gente trabalhando para que tudo isso aconteça, para que tudo isso flua. E é uma grande missão, então eu resumiria como missão. Legal. Estava vendo aqui tanto a Letícia e o Caio conversar, né? Da mesma cidade, Campo Grande, Mato né? Grosso do Mato Sul. Grosso do Sul. Uhum. E veio assim uma palavra no meu coração, né? Deus não une pessoas, mas Ele une propósitos, né? Sim. Então vocês dois estão com um propósito, né? Vindo da parte de Deus, né? E uma missão, né? Essa missão de alcançar vidas, né? É um trabalho que a recompensa vem de Deus mesmo, vem do Senhor. Eu vejo assim que o teatro hoje ele ainda mexe muito com o coração da gente. Eu particularmente sou muito fã do teatro. Eu amo o teatro assim de paixão mesmo. Gosto de assistir, de ouvir, de estar ali, né, me concentrando, vendo o que vai acontecer, qual é a próxima cena, né, como que vai ser. Então eu vejo assim que o teatro hoje ele está precisando ser ativado assim no país, né, em todos os lugares, mas aqui no nosso país, porque isso chama muita atenção em todos os públicos, né? A gente vê desde as criancinhas, homens, mulheres, senhores, senhoras, né, as pessoas, né, de meia idade, mais idade, e até as crianças concentradas ali, ficam, meu Deus, vivendo aquela cena, porque quando a gente começa a assistir, né, começa ali olhar para o espetáculo, ali a gente começa já a imaginar o que vai ser o próximo, né? E vai criando uma expectativa, e sempre essa expectativa que vocês estão ali passando ao público, que estão representando, né? Ainda mais por ser cristão, então são histórias, né, de personagens bíblicos, histórias bíblicas que nos trazem, né, para dentro de nós isso e que move muito. A gente fica muito feliz, né, que vocês têm essa missão, têm esse objetivo, esse propósito, né, em Deus. Eu queria fazer assim mais uma pergunta sobre as cenas, né, teatral de vocês, assim, como vocês têm se preparado, né, como você vê a cena teatral para hoje, para a atualidade, para esse tempo que nós estamos vendo. Sim. Como vocês enxergam isso? Começando pela Letícia, depois o Caio. Eu vejo como um preparo, sabe? A gente começa se preparando espiritualmente, porque querendo ou não, a gente mexe com a parte espiritual, então nós começamos primeiramente tendo os nossos devocionais, sabe? Tanto parte individual como em grupo, porque a gente visa, assim, estar também forjados para poder ministrar. Porque, querendo ou não, todas as ministrações ela tem uma carga espiritual. Então, a gente se forja espiritualmente. O Senhor vem nos forjando, sabe? E depois, a parte realmente física, de preparo físico, preparo também de técnicas, não é uma coisa assim, tipo, bagunçada, mas tem um estudo, tem um trabalhar, sabe? Então, antes de a gente apresentar essa peça, a gente teve um tempo de preparo, né? Então, era parte espiritual, corporal e técnica. Então, isso se une e gera a peça, sabe? Sim. Legal. E hoje a companhia preza muito pela excelência, porque o meio cristão ele carrega assim digamos um preconceito nessa área, né? Então as pessoas estão acostumadas a falar que teatro de crente é coisa que não atinge uma excelência, não atinge algo legal. Então toda a preparação para trazer a excelência a gente preza muito por isso. Tanto, claro, da parte espiritual, a gente ora muito, se prepara para poder transmitir isso, porque é muito mais do que a gente está vendo ali, como essa peça mesmo diz, né? A gente fala sobre as batalhas invisíveis, o mundo espiritual está aí, é muito real, mas também a gente tenta trazer a excelência para que a gente possa, primeiro, né, fazer com excelência para Deus, para que isso possa transmitir também uma mensagem bem clara, né? E com muita excelência. Exatamente.
Eu vejo assim dentro da fala de vocês, isso é muito, muito real, porque o mundo espiritual ele é muito mais real do que as pessoas imaginam. Muito mais real do que esse microfone, muito mais real de algo palpável, né? Porque tudo se move pelo espiritual. Então existe, como a Letícia falou agora, né, Letícia, existe o peso, né, aquela carga espiritual, que vocês, queiram ou não, estão mexendo com o mundo espiritual, estão levando uma mensagem, essa mensagem é do Senhor. Então isso, no mundo espiritual, começa a se mover também em algumas áreas, né, de opressões. É por isso que tem que estar revestido mesmo, tem que estar debaixo de cobertura, debaixo de intercessão, porque é um trabalho muito sério, como vocês falaram, não é simplesmente fazer de qualquer jeito, né? Mas está representando ali o reino, está representando o Senhor. Exatamente. Isso eu acho assim muito, muito aplausível, muito maravilhoso da parte de vocês, esse comprometimento, né, de todo o grupo, né, de todas as intercessões, e sentir essa tão grande responsabilidade de representar algo que é de Deus, mas mesmo sendo representado sabendo que tem, por trás de tudo, tem uma batalha, tem uma guerra, né? Tem uma luta ali que está vivendo. Então envolve tudo, né? Tanto o emocional, o psicológico, né? O físico, né? Por causa do esforço que é feito, né? Das cenas que são apresentadas, né? É muito forte isso, se a gente trazer para o mundo hoje físico, pensar no que está acontecendo no espiritual. Se a gente pudesse dar uma espiadinha, né? Deixa eu dar uma espiadinha lá no mundo espiritual, né? Que batalha que a gente ia ver acontecendo ali naquele momento também, né? Até porque sempre os trabalhos de vocês, né? Muitas almas, né? Se rendem, se entregam, voltam para o Senhor. Então eu acho que isso não tem preço. Nesse ponto, ontem eu ouvi nós estávamos numa igreja ontem aqui em Foz, e aí a moça que estava nos recebendo disse, né, que o quão a gente denuncia coisas do mundo espiritual, e aquilo ficou na minha mente, porque realmente, para quem viu a peça, né, quem não viu ainda, vai procurar um lugar aí para assistir, e aquilo ali representa coisas que acontecem na mente, né, ali no mundo espiritual, as opressões que estão ao nosso redor, e aquilo denuncia o mundo espiritual, que muitas pessoas não têm conhecimento, não têm ciência, e realmente o inimigo ele não está contente com isso. Então, eu tenho compartilhado com as igrejas para onde a gente passa essa peça, e a peça que eu mais tenho sentido essa batalha. Então, a gente está sendo realmente atacado pelo inimigo porque ele não está contente, porque a gente está denunciando aquilo que ele faz na mente das pessoas, ao redor delas, no mundo espiritual, que elas não conseguem enxergar. E é verdade, né? Eu vejo essa peça que vocês estão agora apresentando nessa temporada, né? Batalha Invisível, né? É na mente mesmo, é na mente. Então, são batalhas que a gente não consegue enxergar, mas que as pessoas, né, no geral, estão vivendo hoje. Porque hoje o que mais está sendo atacado, né, o que as pessoas têm sido atacado, os cidadãos têm sido atacados é na mente. Então é um confronto, né? Está sendo oferecido, colocado numa bandeja, num prato e oferecido todos os dias, um monte de coisa. Né? Aparentemente é tudo muito bom, muito bonito, gostoso, mas é um monte de porcariada aí que está sendo apresentado, né? E eu acredito assim que hoje tirando do invisível e trazendo para o visível, através dessa peça teatral, nos leva, né? Eu estava assistindo, agora vocês apresentando aqui, né, na igreja, outro dia, e eu estava ali concentrado assistindo e ao mesmo tempo me vindo na minha memória, né, a batalha real que isso tá movendo naquele momento, naquele instante, e ao público, as pessoas que estão ali, né, estão vivendo. Acredito que até quem está nos assistindo agora, né, também às vezes está passando por essa mesma batalha, também na sua mente. Talvez querendo desistir, querendo parar da vida, né, querendo parar com os seus projetos, com os seus sonhos, com os seus objetivos, e uma palavra, uma representação impacta a pessoa e fala, não, peraí, eu preciso dar um up aqui na minha vida, eu preciso mudar isso, porque Deus está falando comigo. Né? Eu acho que isso é tão gratificante, né, para vocês que estão apresentando, para vocês que estão fazendo. Acredito que é o combustível que move vocês, né, a estar de cidade em cidade, estar sempre viajando, indo pelas igrejas, pelos lugares aonde vocês estão se apresentando, né? Isso é muito com certeza. bom. Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, assim.
quais são os grandes desafios hoje para vocês, né, do teatro, assim, nas peças teatrais aqui no Brasil e nos lugares onde vocês pretendem chegar? Eu acho que, em primeiro lugar, essa barreira cultural, né? Então, esses dias a gente foi em uma cidade, não me recordo agora qual, que o pessoal falou, nunca teve uma peça de teatro aqui, vai ser a primeira vez, o pessoal não conhece. Uau. Então, o acesso ao teatro, ele é muito excluso, né? Então, poucas pessoas têm acesso ao teatro, que é uma ferramenta que, assim, muito poderosa para impactar as pessoas. Tanto espiritualmente, mas tanto culturalmente também, né? Então, isso enriquece a pessoa culturalmente e o acesso a isso é muito escasso. Eu acho que essa é a maior dificuldade do teatro aqui, atualmente no Brasil. Acho que talvez outros lugares tem mais essa cultura, mas aqui é esse acesso que é pouco, né? Assim, vocês conseguem perceber isso visível, como fosse ainda uma resistência, uma rejeição para que pudesse trazer o teatro para as comunidades? Eu acho que, assim, a falta de ter pessoas para oferecer isso também. E isso tem um valor para ser feito, para ser montado, para ser apresentado. As pessoas acho que não entendem muito bem essa questão e não estão dispostas a investir nessa área também. Então, claro, tem a parte de que não tem esse acesso, não tem muito oferecimento, mas também não tem muito interesse da população em contribuir, em pagar um ingresso de teatro para assistir uma peça de teatro, não tem essa cultura, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. E é uma ferramenta que nem o senhor falou, né? As pessoas, elas ficam presas ali. Quando a gente vai apresentar na igreja, muitas pessoas ficam impressionadas. Nossa, até as crianças fica presa, Querem assistir. Porque é algo que é diferente, é algo que as pessoas não estão acostumadas a ver, a conhecer. Então, aquela representação ali, apresentação pessoal ali, onde as pessoas vão ver as pessoas pessoalmente fazendo ali algo mais artístico que elas não conhecem, que elas não têm muito acesso, então acaba trazendo a pessoa para mais próximo, mas o acesso ainda é muito pouco, né? Poucas pessoas têm acesso a isso. Sim. Uma coisa que me chama a atenção no teatro, assim, é o silêncio que dá quando vai começar, né? Quando tá para iniciar, aquele silêncio, aquela expectativa. Então gera essa expectativa no coração de todos ali, né? Sim. Aquele silêncio, aquela tensão, o que vai acontecer agora, né? Então isso é muito legal e eu vejo que da parte de vocês também pesa, né, a responsabilidade, mas ao mesmo tempo vocês estão preparados para isso, né? Vocês têm estudado para isso e eu creio assim que venham abrir essas portas, né, que a gente possa divulgar isso mais, possa incentivar mais as pessoas a arte, né, do teatro, da representação, né, porque isso é algo assim, é um dom, né, um dom que Deus deu e tem que queimar no coração, como vocês falaram, estão na estrada aí porque realmente queima, né? E se colocar disponível também, né? Sim. Porque, por exemplo, eu vou falar na realidade das igrejas, como é difícil de conseguir pessoas que estejam dispostas a fazer a peça, estejam dispostas a participar do teatro. Então, muitas pessoas têm muitos receios, muitos medos, e hoje, se a gente for olhar para a realidade da CNC, a maioria, todas são pessoas tímidas, que nunca tiveram contato com a arte. Lá na companhia a gente tem muitas pessoas assim, foram ter contato com a arte lá na companhia. Eu mesmo fiz algumas peças na minha infância, sempre tive interesse, mas foi somente na companhia que eu tive esse contato mais próximo com o teatro. Tudo isso é sobre estar disponível, né? Então, a pessoa estar disponível a ser vulnerável ali no palco. Sim. Acho que esse é o ponto principal, é o que impede muitas pessoas de fazerem parte. Muitas queimam, muitas desejam, muitas querem fazer, mas falta esse pequeno passo, né? De se colocar disponível a ser vulnerável no palco. Sim, tem a vontade, mas falta aquela coragem, né? Isso. Falta Sim. aquela coragem. E assim, como é o processo de ensaio de vocês hoje, né? O preparo de vocês para a apresentação das peças? E a gente chega no começo do ano, né? Então, a gente recebe os novos missionários e depois que nós temos um intensivo, nós recebemos novos missionários, temos um intensivo que a gente recebe as ministrações do Senhor, são 3 dias de ministração de manhã, tarde e noite. Depois que termina todo esse processo, nos conhecemos, criamos um vínculo, tivemos um intensivo, fomos ministrados, aí já começa a trabalhar a peça. Então, conforme esse ano foi, como a gente trabalha muito a parte corporal, porque não tem falas, então a gente trabalhou muito condicionamento físico, então depende da peça.
Então, esse ano a gente trabalhou muito mais no condicionamento físico e técnicas também, sabe? Não que os outros anos não sejam, mas como isso gerava mais gastos energéticos, mais o corpo, então a gente trabalhou muito físico, exercícios mesmo, sabe? Durante o dia, era de manhã, tarde e noite, a gente só tinha intervalo assim para comer, dar uma descansada, tomar um banho e voltava para aula. Então, assim, nós tivemos esse condicionamento físico e também tivemos parte de técnicas mímicas, trabalho corporal, trabalho com máscaras. Então, a gente teve essas aulas com alguns professores lá dentro da base que deram essas aulas e esse suporte. Então, tudo depende da peça. Sempre vai ter um preparo, mas conforme for a peça, eles vão focar naquilo que é preciso, sabe? Então, esse ano foi muito mais corporal porque a peça em si não tem fala. A gente trabalha mais o corpo. Então, esse ano foi bastante corporal e as técnicas. Mas sempre que a gente chega, a gente trabalha. Essa parte de treinamento físico e aulas. Então, sempre tem um preparo. Para quem pensa que é moleza, né? Só chegar lá e apresentar, né? Aí e os bastidores tem... Sim, e nós estamos lá como missionários em tempo integral. Então, assim, é realmente se doar. Então, a gente fica tendo aulas de manhã, tarde e noite. É realmente se doando e agora falando, ser disponível, sabe? Ter esse coração de aprender. A maioria dos missionários realmente não teve esse contato. Vai ter contato lá dentro. Sim. Então, se você não for maleável, você acaba quebrando durante os processos, sabe? E hoje vocês têm uma mentoria, assim, pessoas que estão mentoreando vocês, que estão sempre dando uma direção sobre as peças, os papéis, né, que serão apresentados? No começo do ano, quando a gente passa por esse processo de ensaio, né, então a gente é dirigido, né? Uhum. O Kaique, que é o nosso líder, ele é o diretor, digamos assim, que dirige todas as equipes. Então, a gente passa por todo esse ensaio, dirigido em todas as cenas, e aí quando a gente já ensaiou, a equipe já pegou a peça, a gente apresenta para ele e ele faz as direções necessárias, e ele faz isso individualmente em cada equipe, porque por mais que seja a mesma peça, cada equipe vai ter as suas características, os seus personagens que apresentam algumas coisas diferentes um do outro, então ele sempre dirige cada equipe individualmente para que cada pessoa possa ser dirigida, né, e direcionada da maneira que ela for apresentada ali. Sim. Hoje, assim, nesse tempo, quantos integrantes, mais ou menos, são numa totalidade do CNC? Hoje nós somos em cerca de 100 pessoas, porque tem os missionários integrais, então somos em cerca de 80, e aí vai somando alguns outros parceiros missionários que não atuam diretamente na peça, mas em outras áreas lá no Ministério, então chega a ser mais ou menos umas 100 pessoas. E também os parceiros, né, os voluntários. Uhum. E como que funciona assim essa separação das equipes? Por estado, por cidade? Né? Como que é feito isso? Muita oração. Muita oração. Porque assim, eles entram em oração, a gente faz um teste de personalidade para saber se você é conforme, se você é... Quais são os... conforme... Dominante, fluente. Então, assim... mais o perfil mais o perfil comportamental. Sim. Porque, assim, imagina, se você coloca 4 dominantes numa equipe, não vai dar certo. Então, a gente faz esses testes comportamentais, é entregue para a liderança começa a orar e começa a fazer as equipes, sabe? Tipo assim... Tem a fotinho, o nosso nome, e falei assim, essa aqui é dominante, influente. Aí vai se encaixando e eles vão orando, sabe? O senhor, qual as equipes, né? Sim. Aí depois eles separam também pelos estados. Então a equipe tá feita, aí começa a separação dos estados, sabe? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sobre cada equipe. E... lógico, sempre tem igual o Kaique é o nosso líder. Então, assim, depois que tem essa separação, eles mostram pro Kaique pra saber assim, ó, tá legal, precisa trocar. Eles sempre pedem esse direcionamento. Então, sim, depois que tá tudo pronto, a liderança fez isso, eles apresentam pro Kaique. Aí o Kaique falou assim, ok, tá liberado. Aí eles enviam pra nós. Então, tipo assim, quais são as equipes, quem vai ser o coordenador, porque sempre numa equipe tem que ter um coordenador, que ele vai estar diretamente ligado com a liderança para nos passar as informações, para ter também um porta-voz, para entrar em contato com as igrejas. Então, no nosso é o Caio é o nosso coordenador, ele que nos lidera, mas cada equipe tem um coordenador e motorista também.
no caso, o Caio foi contemplado, ele é motorista e Ele também é o não- nosso coordenador. Ele é o contemplado, mas tem equipe que não, que tem um motorista e o outro é o coordenador, mas Sim. tem equipe que o coordenador é o motorista, sabe? Mas assim, é separado nisso, quem tem habilitação, teste comportamental, aí eles vão separando. E sempre buscando oração mesmo para saber quais são as equipes. Sim. Buscando esse direcionamento. É bem organizado. Isso. É bem organizado essa separação, né, para fazer isso. E também envolve muito cultura, né? Tem lugares, determinados ambientes, lugares que a cultura, às vezes, é um pouco diferente. Então, uma pessoa que é mais habituada ou não. Ou isso chega já assim, entra e vamos lá. Deixa Deus trabalhar. É quase isso. Entra e a gente vai trabalhando. Porque, assim, são criações diferentes, culturas diferentes. Mas isso não é para paralisar. É para que a gente também possa saber conviver com essas culturas, com essas pessoas. Então, assim, tem pessoas que são mais lá em cima, tem pessoas que são mais na delas. Então, assim, a gente aprende a lidar. Porque a gente é uma família, Sim. sabe? Então, realmente, é separado. E a gente, conforme a gente sai nessa convivência, nós vamos criando esse vínculo. Eu, Caio, já nos conhecíamos, mas a Lúcia e o Guilherme entraram esse ano. Nós fomos ter esse contato com eles quando a gente saiu em missão. A gente estava na base, mas como é muito missionário, a gente conversava assim por cima, não tinha um relacionamento profundo. Mas quando a gente saiu em missão, a gente começou a criar vínculos, sabe? Então, assim, a descobrir o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que eu tenho que tomar cuidado. Porque, às vezes, também você tem que ter um cuidado com o próximo, sabe? Então, a gente aprende a conviver, porque a vida é isso, a missão é isso. É você englobar todo mundo, abraçar e aprender a lidar, Sim. sabe? Essa interação vai Com tendo amor. com o pé na estrada mesmo. Com o pé na estrada. Tamo junto. Tô indo lá, é isso, a gente vai se conhecendo. É um casamento, né? Como outro dia nós falamos. Sim, né? é um casamento. Nossa, eu lembro da primeira equipe que eu fiz parte, no 2023, uma das primeiras equipes, né? Eu fui enviado para uma região que fui para substituir uma pessoa. A pessoa precisava voltar para São Paulo e eu fui para essa equipe. Era uma equipe de 5 pessoas. Então eu cheguei lá e nenhuma das 4 pessoas que estava lá eu conhecia. Aí eu cheguei lá bem cedo, né? E aí eu cheguei e já fui dormir e, tipo, não conheço ninguém. Mas, assim, a gente tem que acostumar rápido, tem que conhecer, tem que desenvolver. Sim. Porque vai ser a nossa família, né? Por um período de tempo. Então a gente tem que ir conhecendo. E tem que estar disponível, porque se você vai com o coração fechado, você não está no campo missionário. Que você tem que estar acessível. Então, se você não permite isso se torna ainda muito mais doloroso e pesado. Mas você traz esse peso, não é nem o peso das pessoas, mas você mesmo está fazendo com que a missão seja pesada, sabe? É interessante porque isso, vocês falando, né, a fala de vocês me remete ao amor, né? Porque se não tiver amor por aquilo que faz, amor, né, onde está colocando os seus pés e sabendo, entendendo o público que vai estar assistindo, vai estar recebendo aquilo, porque as pessoas, nós pessoas sentimos, né, conforme está o ambiente, a gente sente quando é feito de coração. E a gente percebe que vocês, sempre aquele amor, aquela entrega total, né? Fazendo não aos homens, mas fazendo ao Senhor mesmo. Isso é maravilhoso. Isso aí, que continue assim, né? E que se levante mais pessoas, mais vidas, né? Que se interessam, mais Letícias, mais Caio, né? Que se interessam a viver isso intensamente, né, no Senhor. Sim. Né? Queria, assim, dar uma resumida no sentido, qual é hoje o público, né, que o Unici tem como objetivo alcançar? É vidas. É vidas. Porque a gente vai tanto em igrejas, presídios, escolas, instituições. Eu já fui em presídio, eu já fui em escola. Então, assim, é vidas, sabe? Nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas. Então, assim, eles não têm, tipo assim, lógico, a maioria dos lugares que nós vamos são as igrejas. Mas também tem outros lugares que nós vamos. Convidou, a gente quer que você ministre, igual uma equipe foi no CAPS. Sim. Sabe? Então, assim, realmente diverso, sabe? Realmente o que a gente está indo agora são as igrejas, mas nós somos também em outros lugares. Eu tive uma experiência, assim, para mim, que foi muito sobrenatural, que foi no presídio. Ano passado eu estava na equipe de Minas Gerais,
e Espírito Santo, e eu fui no presídio de Betim, masculino. E para mim foi uma experiência totalmente diferente, e ministramos a palavra do Senhor no meio do pátio. E eles fecham as grades, de estar os presos lá bonitinhos, sentadinhos, e a gente apresenta no meio deles, com as portas fechadas, e a gente com eles e tudo. Então, assim, foi uma experiência totalmente diferente, mas a gente viu muito mover do Senhor. Independente de onde nós vamos, o Senhor, eu sinto que ele marca esse encontro. Então, daqueles presos, 31 presos aceitaram a Cristo durante a ministração. Então, assim, é realmente vidas. O Senhor, ele não olha quem ele quer alcançar. Ele alcança. E nós somos apenas os instrumentos. Então, quando a gente se permite que realmente temos os instrumentos do Senhor, é ele que faz acontecer. Sabe? Então, do mesmo jeito, quando a gente ministra nas igrejas e as vidas são entregues, não é pela Letícia, pelo Caio, Lúcio, Guilherme, mas é a palavra do Senhor sendo levada, ministrada. E ele trouxe as pessoas que ele queria, sabe? Sim. Então, é sobre isso, sabe? É sobre levar o evangelho àqueles que estão sedentos pela palavra do Senhor, sem olhar a quem a gente está ministrando, sabe? Então, pelo que eu entendi aqui, vocês hoje não é especificamente só na igreja, nas igrejas, mas é escola, nos presídios, é onde chamar vocês para apresentar, vocês estão indo. Estamos indo. Com muito amor, com muita alegria, com toda muita certeza. E isso é importante saber. Para mim, né, eu já achava que era mais só realmente nas igrejas, né? Uhum. Agora conhecendo, conversando com vocês, né, a gente sabe que isso expande mais, né? Com certeza. Isso é legal, porque esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo social, né? De levar em outros lugares, no CAPS, como você falou, né? Alguns lugares assim específicos. Que bom, que bênção que é isso, né? Muito maravilhoso. Hoje eu vejo assim que essa parte Nissi, né? Quando fala, a gente sempre chamava Jeová Nissi, né? Uhum. Que começou o grupo. Ele foi muito conhecido uma peça teatral chamada Jardim do Inimigo. Sim. Né? Então, isso quando fala assim, em Jeová Nissi, fala aqueles que apresentavam ou que apresentam a peça Jardim do Inimigo. Para vocês isso também é assim? Vocês veem que o público conhece muito dessa maneira? Nossa. Muitas pessoas conhecem o Jardim do Inimigo, mas não sabem que é a CNC. Aí a gente fala, conhece a CNC? Ah, não conheço. Mas você já viu aquela peça, o Jardim do Inimigo? Ah, sim, conheço, isso eu conheço. Legal. Então, assim, as pessoas, a maioria, conhece pelo Jardim do Inimigo. Todas falam muito, a gente vai em igrejas que o pessoal fala, cara, eu já assisti essa peça 10 vezes, a gente coloca lá o DVD, tem gente que tem DVD ainda, né? Tem gente que tem fita cassete. Olha só. E aí a gente coloca lá e assiste, coloca na igreja para assistir, coloca para assistir com a família. Então, assim, muitas pessoas conhecem. E foi onde tudo começou, né? Então, hoje completam 25 anos que se iniciou, né? Em 2025 agora. Surgiu através da peça O Jardim do Inimigo, foi lá em Campinas, no ano de 2000, quando o Kaique, né? Kaique Oliveira juntou essa galera aí e começou a fazer a peça. Então, é onde tudo começou, até hoje é apresentado. Esse ano eles estão em turnê de 25 anos, visitando algumas capitais, algumas cidades com essa peça. Então, é onde tudo começou e é a mais conhecida. Sim. Como vocês falaram no início, esse grupo, eles se apresentam em vários países também, né? Em vários lugares. Tem o grupo, foi se estendendo isso, foi tomando assim uma grandiosidade, né? Desse grupo, aonde que está tendo a oportunidade de chegar em outros lugares também, né? Porque eles vão se conversando, os pastores, sabe? Já foi para Portugal, Inglaterra, França, Itália, Suíça. E assim, a gente quer sempre levar o evangelho aonde chamar. Igual a mesma coisa que acontece no Brasil, nós queremos realmente que mais pessoas venham ouvir a palavra do Senhor. Sim. Algumas igrejas são igrejas brasileiras, de pastores brasileiros que conhecem a companhia e quando sabem que estão pela Europa, eles começam a entrar em contato para poder trazer a companhia. Sim. Então, assim, mas como é em alguns lugares que não falam, quando tem as falas, tem alguns lugares que eles têm os pontos onde a pessoa fala, coloca no ouvido e tem uma como que é tradução? Tradução simultânea. Tradução simultânea. Então, assim, tá tendo peça e tá sendo traduzido simultaneamente para essas pessoas nativas, igual na Inglaterra, na França, na Itália. E até interessante que o ano passado eles chamaram na Itália e o pastor era brasileiro, mas a maioria dos irmãos eram italianos. E lá, assim, o estrangeiro, ele gosta quando você fala a língua deles nativa. Sim.
Então, assim, eles pediram que a peça fosse em italiano. E ninguém falava italiano. Aí chamaram uma irmã que fala brasileira, mas fala italiano, e ela começou a ajudar cada personagem nas falas. Fazer a tradução. Em uma semana, eles tiveram dessa intensiva, assim, de aprender italiano e passar. E assim, errou. Mas pra eles, os que eles foram tocados, tipo assim, mano, eles se dedicaram a aprender pra poder levar a mensagem. Então, assim, ganharam tipo assim, não, realmente, eles quiseram que essa mensagem fosse levada, sabe? Eles se disporam, eles se esforçaram para que a mensagem fosse passada. Então, foi muito maior do que assim, errou isso. Não, eles nunca tiveram nem contato. Então, assim, é muito bonito isso, sabe? De realmente as pessoas sendo tocadas. E tá revivando a Europa. A Europa, infelizmente, passou por muito esfriamento, mas o Senhor tem levantado missionários e a gente tem ido lá nesses lugares. E a gente tem aquela visão ampla, que a gente quer alcançar ainda mais países. E durante todo esse tempo, tipo assim, todos esses anos, né? Então, vários países foram visitados. E com essa peça hoje que a gente tem, como ela é toda gravada, então é muito mais fácil de traduzir a peça e ir em outras nações. E nesse segundo semestre de 2025, a ideia é que a gente possa ir em outras nações também. Que top, né? Que top. Isso é bom. E a disponibilidade e o esforço, né, dessas pessoas para que, como você disse, que o evangelho chegasse na língua origem deles, né, para que eles pudessem ter esse entendimento. Isso é muito, muito bom. Vocês já receberam, assim, claro, nessa caminhada de vocês, tem uns que estão há mais tempo, né? Como o Caio disse, né? Começou, né, em que ano que começou? 2000. Em 2000, né? Então, essa caminhada, uns já estão há tempo lá. Vocês já estão há quanto tempo? Tanto a Letícia, você, Caio? Eu comecei em 2023. 2023. Nós entramos juntos, né? Então a gente está aí no nosso 3º ano agora. E vocês, assim, têm recebido muitos relatos de pessoas que foram transformadas através das peças muito. Muito. Às vezes nem relatos de outras equipes que foram. Sim. E eu acho que um dos que mais me impactaram foi esse ano, que a gente foi em Curitiba. E o irmão, ele passou por um processo de luta, família, de um filho que eles perderam. E eles falaram sobre uma peça. E como a peça deles, tipo assim, porque eles estavam desistindo da fé, sabe? Então, a peça que foi ministrada tocou muito no coração deles. E quando ele chegou e falou isso, e falou sobre os processos que ele falou, e como a peça atingiu a vida, e a família dele, que foi, tipo assim, restaurada depois desse processo de luta, eu falei assim, olha... aí ele falou assim, às vezes a equipe ela não vai entender, não vai saber a dimensão daquela semente que foi plantada. Mas hoje eu sou fruto daquela ministração. Então, assim, a gente vê realmente muitos testemunhos de equipes que já passaram pelas igrejas e que realmente foi transformador. Mas, lógico, é a palavra do Senhor. Foi a palavra do Senhor através da peça de teatro. Então, realmente tem muitos testemunhos. Mas acho que o que me marcou, assim, uma das coisas que me marcaram foi esse processo de luto dessa família. Sobre o filho e como a palavra acalentou o coração deles nesses processos dolorosos e como eles voltaram novamente, sabe? Tipo assim, fortaleceu a fé deles e hoje eles caminham, já faz alguns anos, né? Tanto que eles tiveram um outro filhinho, né? Mas sempre lembrando com carinho, sabe? Sobre aquela peça que os marcou num processo de dor deles. Sim, foi muito objetivo ali para aquele momento. Sim, né? Para aquele momento. Isso para vocês também assim, é muito recompensador, né? Quando vocês fazem algo e você vê esse feedback, esse retorno do público, né? Vendo que está transformando, que realmente o objetivo que vocês têm de alcançar, de tocar em vidas, né? Porque como você disse, Letícia, o fazer é de Deus. Só que hoje Deus usa vocês como uma ferramenta, como um instrumento na mão dele para chegar a esse público, para chegar a essas pessoas. Eu comparo assim muito a peça teatral quando Jesus, né, na época, ele queria ali conversar, falar com os seus discípulos, falar com as pessoas, com a massa ali, com o público, né? E muitos deles não entendiam a mensagem pregada. Então Jesus, ele usava parábolas. Ele usava parábolas para que eles pudessem entender melhor aquela situação e ele colocar sobre uma realidade que estava acontecendo ou algo que havia acontecido, e aí o público entendia. Eu vejo que o teatro é meio que voltado nisso, né?
Cristo, Jesus, eu acredito que ele estava sempre apresentando ali e representando uma realidade da palavra viva e verdadeira para que as pessoas pudessem receber, então que pudesse alcançar mais e mais o público, né, no geral. Ele alcança tanto idosos como crianças. Então, assim, é um mais fácil entendimento, sabe? É onde você consegue desenhar e a pessoa consegue entender. Às vezes ela leva tantos processos para poder entender e às vezes uma peça de teatro consegue esclarecer, sabe? Abrir a mente dessa pessoa. Então, a gente vê muito sobre isso. Sobre uma peça de teatro que até mesmo uma criança para e ela consegue entender. E ela, assim, eu vejo no final as crianças vêm falando, os pais vêm conversando conosco, né? Mas a gente vê crianças, na hora de fazer a oração do apelo, indo na frente, se entregando a Jesus. E a gente acha assim, não tenho entendimento, não, tenho entendimento sim. E porque elas conseguem olhar e ver, através de uma peça de teatro, a mensagem de Jesus. Então, assim, é muito impactante. Não é sobre uma peça de teatro, mas é sobre a mensagem do Senhor sendo levada através dessa peça de teatro e vidas sendo impactadas. Mas o que eu vejo assim, muito é pelas crianças, sabe? O quanto elas têm entendido e o quanto elas têm realmente aceitado a Cristo como ser um suficiente salvador, sabe? E isso tem me impactado muito, muito mesmo, em questão assim, de ver o quanto que uma peça de teatro é capaz de fazer. O alcance que o alcance que ele tem, sabe? E até mesmo, tipo assim, igual tem Libras, às vezes ou a pessoa não ouve, mas ela consegue enxergar, e tem algumas pessoas que fazem a Libras, né, pra essa pessoa, né? E eu falo assim, cara, olha, como que é divino, sabe? O Senhor deu esse dom, ele tá olhando, ele tá compreendendo, porque essa peça é muito lúdica, você consegue olhar e entender a situação que tá se passando, e às vezes, igual a intérprete, ela falava assim, tinha coisa que eu nem precisava falar, ele tava olhando, ele tava vendo e tava compreendendo aquilo que o Senhor tava falando. Então, assim, realmente é muito forte, muito, sabe? E, nossa, demais. Eu, assim, um relato para vocês agora da peça que vocês apresentaram, né, sobre a Batalha Invisível, né? Um irmão, ele chegou logo depois da peça e ele falou assim, pastor, eu realmente me identifiquei muito. E eu não precisei nem perguntar por quê, né? Ele já começou a falar. Ele falou, olha, eu vi ali o que a personagem ali estava vivendo, né? E o que no mundo espiritual estava tentando tirar ela do propósito, tirar ela da presença, de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a voz de Deus. Eu me vejo nesse lugar assim, sabe? Eu estava nessa luta, nessa batalha. Eu estava nessa batalha. E hoje eu estou conseguindo entender que realmente é uma batalha espiritual que eu estou vivendo. Sim. Que eu estava, ele falou. Ele disse estou e já disse eu estava. Ou seja, ele já naquele momento, depois que assistiu a peça, ele já decidiu que agora ele ia lutar com mais forças em Deus e não ia dar mais ouvido, né, à voz do inimigo, né, a voz contrária daquilo que Deus quer. Achei tão magnífico assim, sim, ele já relatando isso logo após a terminar a peça, né? E até comentei com a minha esposa, né, com a pastora, eu falei, olha, amor, valeu a pena. Falei, porque a Bíblia diz que se uma alma, né, é impactada, se uma alma se rende a Cristo, vale mais que o mundo inteiro. Então, falei, já valeu a pena por esse relato, por esse testemunho desse irmão, dessa pessoa, né, que veio. E não é uma pessoa que participa da igreja, tá? Uma pessoa que veio para assistir, que veio, né, para conhecer e foi impactado. Então a gente fica feliz que esse trabalho tem dado resultado. E às vezes nas igrejas, nos lugares onde que a palavra é pregada, as pessoas elas têm às vezes até uma certa dificuldade, algumas pessoas, de compreender a ministração, a pregação. Então Deus tem várias ferramentas para trabalhar, e uma delas é o teatro, né? Que chega ali onde precisa chegar e dá um resultado extraordinário através da representação, né? Uma compreensão maior do Evangelho. Assim como vocês fazem para equilibrar, né? Tanto a parte da excelência artística quanto o espiritual. Hoje, assim, vocês conseguem só no espiritual, só no artístico, ou precisa ser juntado isso? Como que vocês equilibram isso, né?
Para a gente trazer excelência, a gente precisa também focar nisso, né? Então, tem toda a parte espiritual, tem toda a oração, a entrega que a gente faz para que o objetivo seja cumprido, né? Que é alcançar almas, mas a excelência, ela faz parte. E então a gente tem aulas, a gente tem toda uma preparação, e eu acho que um dos princípios que mais me marca na questão das aulas artísticas é trazer a consciência corporal. Então a gente precisa ter muita consciência corporal do nosso corpo, dos nossos membros, dos movimentos que a gente faz. Então, quando a gente está lá em cima, a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor, na frente, atrás, no público. Tudo isso impacta a gente, né? Todos esses estímulos impactam a gente, então a gente precisa estar com uma consciência corporal bem aguçada, né? Para poder representar, interpretar ali da melhor maneira. Então, claro, tem vários outros princípios, outras coisas que a gente traz para trazer a excelência, mas quando a gente tem a consciência corporal, a gente também tem a consciência espiritual. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um preparo espiritual, então a gente precisa ter essa consciência que a gente está, através dessas duas áreas, impactando muito, que é através da excelência e através do reino espiritual, e trazer essa consciência é muito importante. É um artista, mas também é um cristão, né? Exatamente. É um adorador também. Por mais que a gente esteja ali impactando espiritualmente, a gente precisa fazer com excelência, né? Sim, muito bom. O que é o instinto, assim, de si, como ele funciona para vocês? O instinto, que isso está nas veias, no sangue de vocês, como ele funciona isso? Na parte artística, né, de você estar trabalhando hoje nesse projeto, né? Então, a maioria das pessoas que entram, elas já têm essa consciência de que vão fazer algo artístico, né? Que a gente usa a arte como nossa principal ferramenta. Então, assim, que nem eu disse, eu sempre tive esse desejo, essa vontade de fazer teatro, de fazer parte, né? Porque eu sempre vi isso como algo muito bonito, muito belo, a arte, o teatro. Então, assim, por mais que muitas pessoas não tiveram tanto contato, é algo que queima no coração de todos que estão na companhia em si, essa questão artística, né? De fazer teatro, de ou cantar, dançar, então todas tiveram alguma experiência, algum contato com a arte e aquilo incendeia no coração delas. Sim. E é a nossa principal ferramenta, né? Então, assim, acho que todos têm e é o que move a gente no ministério, né? Não, claro que o que move é Deus, mas essa chama pela arte é muito importante para que a gente use essa ferramenta que a gente tem utilizado, né? Todos os integrantes, assim, do grupo de vocês, né, do CNC, eles sempre têm princípios cristãos ou não? Tem pessoas aleatórias? Todos são voltados a isso. Uhum. Inclusive, é um quesito para você fazer parte, você precisa fazer parte de uma igreja evangélica. Uhum. Então, o ministério é interdenominacional, então cada um tem a sua igreja, seu pastor, várias igrejas, várias denominações, mas a gente precisa fazer parte de uma igreja, ser assistido por essa igreja, ser acompanhado, a gente presta, né, nossos relatórios mensais de tudo que acontece na missão e exclusivamente quem entra exclusivamente para cristãos. Isso é muito importante, ter essa mentoria pastoral, né? Então, pelo que eu entendi, é interdenominacional. Cada pessoa tem o seu pastor, a sua igreja, exatamente. A sua comunidade de fé, e são mentoreados também, e tem cobertura espiritual, né, através desses líderes espirituais. Exatamente. Então é para vocês, para o público, né, para nós vermos que é algo organizado, né, algo muito bem direcionado, muito bem colocado, né, para que haja realmente uma seriedade no espiritual, né, naquilo que está passando para o público. Não é só o que está falando, mas é o que está vivendo. É o que vocês vivem todos os dias, né? E vocês falando aqui, veio um desejo, uma curiosidade, né? Eu vou perguntar. Assim, já teve situações que vocês estão ali para apresentar, né? Que vocês estão ali para entrar no palco e alguém não está muito legal, passa mal, porque a gente tem uma carnalidade, é ser humano, né? A Letícia responde essa pergunta. Eu sou muito experiente nisso. Ai, gente, eu tenho pressão baixa, eu sempre passo mal. Não sempre, mas de vez em quando eu passo. Uma vez eu estava no ano passado, a primeira vez que eu ministrei na geração de docs, na primeira ministração,
Eu lembro que eu tava lá sentada na mesa, que eu fazia a costureira. Aí daqui a pouco minha pressão foi caindo, aí eu fui fazendo assim na mesa, caindo pro lado. Aí eu segurei a mesa, falei assim, Deus, eu não posso desmaiar agora, porque eu tenho que levar a mensagem do Senhor. Aí eu fui, regalei meus olhos, respirei, falei assim, eu não posso desmaiar. Mas assim, eu sempre, às vezes eu passo mal. Aí teve uma outra vez que eu tenho, às vezes, como fosse uma tosse meio alérgica, então eu acabava tossindo muito. E a minha personagem no passado, ela morria. E ela ficava em cima da mesa. E às vezes, naquele momento que eu morria, eu estava começando a passar mal. Eu lembro que eu passei muito mal de tosse. E foi uma batalha espiritual também, porque desde o início eu já estava passando mal, todo mundo estava passando mal. Aí, e é igual ele falou, ter essa percepção do ambiente. Então, a equipe, ela viu, cara, ela não tá bem. Então, vamos acelerar a peça, porque ela precisa sair logo, porque ela não tá legal. E eu lembro que foi muito difícil mesmo, e eu lembro que eu comecei a passar mal em cima da mesa, tossindo, e com ânsia de vômito. Eu falei assim, meu Deus do céu, não posso acabar, porque você acaba quebrando, porque tinha um mover lá dentro, ele precisava ser ministrada a palavra. E eles começaram a se olhar, teve aquela percepção, foi assim, não, vamos ajudar. Aí terminaram a peça rapidinho, eu consegui sair, aí eu comecei a passar mal lá fora. Ou seja, aí, vamos encerrar para não morrer de verdade. É, quase isso. É quase isso. Aí eu peguei, terminei a peça, já fui pra fora e assim, meu Deus do céu, tô passando mal. Aí esse ano já tive algumas situações, porque realmente minha pressão já é umas 10, às vezes ela cai pra 9. Então assim, sim, eu tenho esses picos. Aí às vezes eu, tipo assim, dá uma tontura, calma, volta. Eu já falo assim, gente, minha pressão tá meio baixa hoje. Então, se acontecer alguma coisa, vocês já sabem. Já começa a orar por mim pra eu conseguir terminar. Porque, querendo ou não, eu não saio de cena. Eu começo a cena e eu vou até o final. Então, assim, eu já cheguei, assim, realmente passar mal. Uma vez, esse ano eu fiquei gripada e minha imunidade também abaixou. E teve e nesse dia foi o que eu mais tive, assim, sensação de, tipo assim, realmente, eu quase desmaiando em várias partes, porque a pressão oscilou, eu tava bem mal da gripe, e eu comecei, assim, cambaleando. Aí eu falei assim, não, eu não posso, eu tenho que entregar excelência. Era a primeira vez que a gente tava ministrando lá, e eu fui falando, e todo mundo, assim, meio que olhando, assim, meu Deus, da coxia, falei assim, eu não pode desmaiar. Aí eu dava uma cambalhava e eu segurava, falei assim, não, Deus, é o Senhor que tá me sustentando. Mas já chegou realmente. Eu acho que eu sou a que mais, assim, já passou mal em peça. Acontece. Tem os desafios, né? Tem os desafios. Tem os bastidores, né? Tem. Mas é interessante o amor que vocês têm, né? A entrega que vocês têm pela peça, né? E o que vai resultar ali no público que está recebendo, que está ouvindo, sim, né? Vocês fazem isso não aparecer, né? Mesmo ali na dor, às vezes na luta. Então isso serve de incentivo para nós, para todos nós, né? Para todo o público, todos que estão nos assistindo hoje, para não desistir no momento da dificuldade, no momento da luta, né? Dar mais um passo, siga firme, né? Sim. Não desista, porque batalhas, lutas, todos nós vamos ter todos os dias. Isso não é uma chave que vai nos fazer parar, mas é uma chave que vai abrir, né, um portal para a gente continuar, sim, mais e mais firme, né, no Senhor. E depois recupera, sim, né, vem e fala, nossa, valeu a pena. E normalmente nesses tempos, acredito que é o que vocês têm tido essa experiência, é onde que a gente vê, parece, os maiores resultados, né? Eu vejo, assim, muito, assim, que realmente tem coisas que saúde, sim, mas tem muitas coisas também que bate espiritual pra paralisar, sabe? Então, durante as peças, eu sempre tô assim, eu tô fazendo, mas na minha mente eu tô orando. Então, assim, eu tô fazendo um movimento, eu tô entendendo o que eu tô passando, mas eu tô orando intercedendo, eu fico orando intercedendo, porque eu sinto muita parte espiritual. Sim. Então, eu pergunto, gente, vocês estão sentindo alguma coisa? Porque às vezes é coisa minha, mas assim, eu sinto muito mais a parte espiritual. Então, assim, às vezes eu sinto peso, então assim, eu já começo na minha mente a orar, tipo assim, a interceder durante a ministração. E quando, assim, às vezes eu tô passando mal, eu fico assim, meu Deus, eu não posso, porque realmente eu sinto como se tem vidas precisando, sabe? Eu não posso não deixar de fazer com excelência também. Sim. Então, assim, do mesmo jeito que eu entreguei para uma igreja, eu quero entregar para outra. Eu quero que realmente seja uma ministração, não da Letícia, mas do Senhor, sabe? Entregando realmente com excelência. Então, tem coisas que eu vejo que é muito, muito espiritual também. Então, sim, já começo a orar e repreender e vamos, a gente consegue, a gente termina.
Depois eu desço, levanto as minhas pernas para cima para recuperar a pressão? Sim, mas eu concluo aquilo que o Senhor deseja nas igrejas, sabe? Sim. Um propósito firmado mesmo, né? Sim. É interessante. Então, dentro do grupo, não só aqui de vocês, desse grupo que está hoje aqui, mas no geral, em todo, sempre tem essas batalhas, essas lutas, né? Com certeza. Sempre tem. E o que faz valer a pena, né, é saber que vocês não desistem, vocês continuam firmes e liberando, né, entregando aquilo que o Senhor pediu para entregar, né, Letícia? Eu queria fazer uma pergunta agora, assim, que é mais voltado à obra social que vocês têm na Angola, né? Dessa obra, assim, social, vocês atendem crianças, escola, como que é? Vocês podem explicar mais um pouquinho sobre esse projeto lá, ele iniciou tem cerca de 15 anos, e quando o Kaique chegou lá, muito direcionado por Deus, ele tem alguns testemunhos que ele fala muito sobre isso, e viu a necessidade que tinha naquele lugar. Sim. Fica no Bié, que é uma província lá da Angola, no coração da Angola, digamos assim, quase no centro ali da Angola. E lá hoje, depois de 15 anos, já temos uma escola que atende cerca de 1.300 crianças, então essas crianças vão lá, estudam lá, tem refeições diariamente, então muitas dessas crianças, infelizmente, o único lugar onde elas têm acesso a refeições. Teve um rapaz que estava lá, né, na Angola, está lá novamente, mas ele veio de férias aqui para o Brasil e ele estava compartilhando como que no período de férias muitas crianças vão lá na escola para ver se consegue alimento, para ver se consegue comida, porque realmente muitas delas, o único lugar onde elas conseguem, né? Sim. Além do trabalho com as crianças nessa escola, tem também um trabalho com as viúvas da região. Então lá passou por um período de guerra, né? E muitas viúvas, tem lá muitas viúvas e elas todos os domingos vão lá na UDNC e tem um culto das viúvas. Elas cultuam ao Senhor e também junto recebem algumas cestas básicas. São cerca de 250 cestas básicas que são distribuídas todos os domingos lá na UDNC. Sim. E também o trabalho com os albinos. Então, o albinismo lá é uma doença que atinge muitas pessoas, né? E lá, infelizmente, não tem muito acesso à medicina, aos cuidados. Então, a gente presta esse apoio também, esse acompanhamento, esse cuidado com os albinos. E lá também, na aldeia, tem algumas crianças que moram lá. Então, acho que hoje são cerca de 40 crianças que moram lá mesmo, na UDNC. E hoje tem até pessoas... Hoje, o projeto lá conta com cerca de 90 funcionários e todos eles são angolanos. Então, o projeto lá já não necessita tanto mais da ajuda missionária aqui de nós brasileiros. Tem alguns brasileiros lá que ajudam lá no projeto, mas a ideia é que o projeto ele abençoe as pessoas lá. Então, tem uma pessoa lá da liderança, inclusive, que toma conta lá, que cresceu no projeto. Então, é um projeto muito voltado para abençoar a nação. Sim. Esse projeto lá é totalmente quem trabalha, quem investe, quem mantém, é a CNC mesmo? É a CNC. 100%? 100%. Vocês têm esse trabalho já há quanto tempo que está lá? Que você falou? Cerca de 15 anos que iniciou lá. E é 100%. Inclusive, todas as igrejas que a gente vai, a gente compartilha no final sobre o projeto. Convida, né, a igreja a fazer parte disso também. Caso quem deseja fazer parte pode se tornar um padrinho ou uma madrinha, sim, ajudar mensalmente com um valor. Hoje a gente apresenta o valor simbólico de R$50, que na verdade ajuda a manter uma criança aproximadamente um mês inteiro lá na UDNC. Sim. Então muitas pessoas fazem parte, né, desse projeto. E é mantido 100% pela CNC, né, através das pessoas que abençoam. Uhum. Legal, um trabalho voluntário que ajuda a sociedade, né? Sim. E que é um projeto, né, social mesmo, né? Isso é muito bom. É necessário, né? E precisa que muitas pessoas, né, se envolvam nisso, né? Principalmente a comunidade mesmo, a sociedade, onde passa sabendo que tem um projeto, precisa ser ajudado, precisa ser investido, né? Ofertado, né? Plantado uma semente ali, porque o fruto é na vida dessas pessoas que realmente necessitam, né? Uhum. E eu vejo que esse é o ministério que Jesus falou que a gente precisa ter. É ajudar, né? Você falou sobre as viúvas, né? Até sim, um culto de viúvas. Achei sim, interessantíssimo. Muito, muito legal isso. E muito realmente bom. Muito o que nos move. Muitas vezes a gente passa pelas batalhas, pelas
pelas dificuldades, mas o nosso líder, o Kaique, ele sempre, no grupo, ele envia, né? Vídeos, envia fotos, envia o que está acontecendo lá, e muitas vezes a gente esquece, né? A gente acaba esquecendo do propósito, e quando a gente vê aquele vídeo daquelas crianças sendo alcançadas, das viúvas lá adorando ao Senhor, a gente vê que vale a pena. No final do ano passado, eles fizeram um videozinho para as equipes, né? Agradecendo. Então se juntou todas as crianças e agradeceu pessoalmente cada uma das equipes, não sei se a equipe da Letícia recebeu, e aí citaram os nossos nomes e tipo ver todas aquelas crianças, né, agradecendo pela nossa entrega, pela nossa disposição. Também o rapaz que está lá hoje, né, tomando conta do projeto, enviou esses dias um vídeo lá no grupo também de um jovem lá falando pra gente não desistir, que eles são muito abençoados através da nossa vida. Então quando a gente vê esse resultado, esse fruto, e a gente vê que vale a pena realmente essa entrega, é o que nos move. Hoje é o que está no coração da CNC, é esse projeto, né? Então, tudo isso que a gente falou, tudo que a gente trouxe aqui, na verdade, gira em torno desse projeto, que a gente tem abençoado tantas vidas lá na Angola. Sim, que se levantam mais e mais projetos assim, né? Dessa maneira, com esse coração, né? Com esse voluntariado, assim, realmente no amor de Cristo, né? Para as cidades, para os bairros, né? Para as pessoas que realmente necessitam, né? Que seja esse o nosso objetivo de todo ser humano, de todas as pessoas que possam ter essa sensibilidade do espírito, né? Para estar se envolvendo com esses projetos sociais, porque isso é o que faz a diferença numa cidade. Muitas pessoas às vezes ficam sempre pensando e colocando a responsabilidade em terceiros, né? Em governo, isso e aquilo, mas a gente pode fazer um pouquinho a mais, né? A gente pode, um pouquinho que a gente fazer. Às vezes pensamos, é uma sementinha tão pequena, mas essa sementinha ela vai gerar muitos e muitos e muitos outros frutos, com certeza. Então esse vai se multiplicar. Então isso precisa estar no nosso coração, e eu creio que Deus tem levantado, né, hoje CNC, né, esse projeto lá na Angola, né, para mudar, para impactar a vida de pessoas. Eu vejo tão gratificante, eu vi a alegria de você falar, né, quando vocês comentam sobre o projeto e falam sobre as pessoas que estão tendo um coração grato, né, pelo que vocês estão fazendo, pelo que vocês estão contribuindo. Então já dá para ver um brilho novo diferente aí, uma alegria diferente, porque isso é o que exala lá. Quando a gente realmente a gente lembra, é muito gratificante. A gente lembra, né, o propósito, porque lembra dos vídeos, lembra do pessoal, porque eles têm uma alegria que é muito contagiante, porque às vezes a gente está aqui vivendo essa vida e vivendo aqui e não conhece, não sabe, a gente reclama, a gente murmura, e a gente vê o vídeo lá daqueles jovens, daquelas crianças adorando, louvando, no pouco, né? Sim. Porque lá é no pouco realmente. A gente às vezes fala que a gente está vivendo no pouco aqui, mas a gente vive com muita fartura, com muita bênção de Deus, e a gente olha para aquele povo que vive no pouco, na vulnerabilidade, e eles louvam, eles adoram de uma maneira que a gente não vê muito por aqui, viu? E a gente sabe que hoje essa necessidade, né, assim, social existe em todos os lugares, né? E hoje, assim, dentro desse projeto da NICI, tem, assim, um projeto mais arrojado no sentido de avançar outros países também, outras comunidades carentes. Hoje, por enquanto, está focado ali na Angola. Está focado na Angola, e hoje abriu um projeto dentro de Biúna, para alcançar também situações vulneráveis da cidade. Sim. Porque nós já estamos em Biúna, que é onde fica a nossa base missionária, já faz alguns anos. E o Kaique, ele teve um sonho, uma revelação, e ele falou assim, não, eu preciso alcançar onde eu estou. Então, assim, do que adianta eu estar lá na base, ter a base missionária, enviar os meus missionários, mas se aonde eu estou, eu não estou fazendo, sabe? Sim. Então hoje, lógico, não é do tamanho que a gente tem, igual a Angola, porque realmente a Angola é o nosso foco principal, mas hoje a gente também está ajudando a parte social de Biúna, que é uma cidade menor, uma cidade pequena, interior, e de alcançar vida, sabe? Tanto dos moradores de rua, como pessoas socioeconômicas, entendeu? Mais baixas daquela cidade, da região. E também na Índia, né? Temos um projeto na Índia, que é a Gran Balloon, que é uma escola de balé. Então tem cerca também de uns 7, 8 anos. E lá, como é um lugar perseguido, então o Senhor ele nos deu essa estratégia, né? Através da arte também, através do teatro. Então temos levado um impacto também naquela nação. Sim.
Isso seria cursos? Aula de Isso. balé. Então, assim, eles pensavam que ia pegar a parte socioeconômica mais baixa, mas Sim. Deus trouxe para trabalhar as pessoas de parte social, assim, economicamente mais altas. Por quê? O que eles visam? Mudar a mentalidade daquela nação. Então, lá eles veem como os Dalits, as pessoas muito inferiores. Então, eles visam mudar a mente daquelas pessoas que estão lá em cima para olhar para as pessoas que estão lá embaixo. Então, não é somente, eles acharam que eles iam ajudar a parte mais pobre da Índia, mas Deus falou assim, não, eu quero que mude a mentalidade daquele povo. Então, começou com... tem uma escola de balé, né? Então, eles dão aula para as crianças, ensinam, lógico, não pode falar abertamente de Jesus, porque lá é um país perseguido, ele está entre os 13 em perseguições extremas. Então, assim, tem muito cuidado na hora de evangelizar. Então, através da decisão, de como fala, então, tudo é um testemunho, né? Eles fazem como se fosse um devocional, mas sem falar que é um devocional, Sim. sabe? Com as mães das alunas, porque lá quando você nasce mulher, é como se fosse, tipo assim, meu Deus, a escória. Tipo assim, meu Deus, eu tive uma filha mulher. Então, eu ter uma outra filha mulher, assim, pra eles veem como horrível, sabe? Então, eles tentam mudar essa mentalidade. E eu lembro que a Cacá, que é a líder, ela fala Sim. assim que teve uma mãe que chegou e falou assim, gente, quando eu nasci, a minha mãe me viu como fosse uma maldição. E quando eu tive uma filha mulher, a minha mãe também viu, tipo assim, meu Deus, olha, eu tive uma filha mulher e a minha geração não teve nenhum filho homem. Ela teve uma filha mulher. E ela falou assim que ela via a importância que ela tinha. E que ela ia tratar agora de uma maneira diferente a filha dela do que a mãe dela tratou ela. Então, a gente vê realmente sendo impactado esse lugar. Teve outros que eles fizeram, tipo, da Páscoa, né? E teve um indiano que ele estudou numa escola católica, mas ele não entendia o sentido da Páscoa. E quando ele assistiu esse ano, que eles fizeram sobre a Páscoa, né? Que eles foram permitidos fazer da Páscoa, ele falou assim, agora sim, eu entendi o significado da Páscoa. Então, assim, é trabalho de formiguinha. Sabe, começou, já faz uns 7 anos, vem sendo trabalhado sobre realmente a mensagem do amor de Deus, sabe? Não somente mais um Deus, porque como eles adoram muitos deuses, ele vê Jesus e Deus como mais um. Sim. Sabe? Então, de mostrar quem é Deus naquele lugar, sabe? Então, assim, realmente tem sido muito impactante também. Não é trabalhando com... eles fazem essa meio que obra social, assim, arrecadando, aí eles fazem essas doações. Então, assim, é bem legal, porque, então, eles não se importavam com a casta inferior. Então, assim, quando eles doam, tipo assim, já tá mudando. Sim. Eles já vê uma mudança. Tipo assim, cara, eles estão doando para aquelas pessoas, porque eles fazem essas doações, essas arrecadações, e eles estão arrecadando para a casta inferior, e isso já tem mudado, porque para eles não iam nem pensar em doar. E Sim. hoje eles já pensam e já ajudam dentro de lá, sabe? Então tem sido uma bênção lá. E fora que, se vocês puderem orar, a Índia está entre esses processos de guerra com o Paquistão. Então, assim, algumas cidades do interior da Índia estão sendo atacados. Então, se puderem colocar em oração, realmente, a Índia, o povo da Índia e o Paquistão também, para que realmente a mensagem seja levada e que o país não venha a entrar em guerra. O Paquistão estão atacando algumas cidades da Índia, ou interiores em volta, né? A Índia é um país muito grande, então, assim, estão atacando e fazendo ataque terrorista, e está com essa ameaça de guerra com a Índia, o Paquistão com a Índia, porque eles são delimitados, então eles querem conquistar a parte da Índia. Então, se vocês estiverem ouvindo essa mensagem, puder colocar na oração de vocês a Índia, realmente nós agradecemos, sabe? Tão somente a Índia, mas os missionários que estão naquela região, levando a palavra do Senhor. Abraçar essa causa, né? Intercessão. Sim. Eu vi você falando, Letícia, sobre o evangelho, a palavra entrando, tem que ser meio os pingadinhos mesmo, né? Sim. Assim, bem aos pouquinhos, mas para formando uma mentalidade, mudando a mente, né? Uhum. Transformando esses corações sem impactar como um choque cultural, né? Da religião, né? Então, isso eu vejo que esse é um objetivo que vocês estão conseguindo entrar lá, através, né? Do balé, através dessas artes que estão sendo ensinadas, né? Sim. Ministradas no coração dessas crianças.
eu vejo que já começa a ser uma geração diferenciada. Uma geração já com uma mente mais aberta, né? Mais clara de que não é porque eu nasci assim, nasci pobre, nasci numa situação difícil, que eu tenho que me manter. Eu posso dar a volta, né? Que isso contradiz bastante a cultura que eles vivem hoje na Índia, né? Então eu estudo um pouco sobre a Índia e a gente vê assim quanto que precisa o evangelho chegar. Então, e acredito sim que as nossas orações, né, que essa intercessão que você fez, esse pedido, esse clamor aqui, né, para que mais pessoas que vão estar assistindo esse podcast aqui possam se envolver, dizer sim, eu vou orar em favor da Índia, eu vou orar em favor daquele país, né, daquela nação. É que a gente acaba esquecendo que existe perseguições, sabe? São 50 países sendo perseguidos hoje, né? Tem uma lista de perseguições severas a extremas. Sim. São 13 países que estão sofrendo perseguições extremas. A Índia está em 11º lugar. Então, assim, não somente a Índia, mas tem outros lugares, sabe? Então, realmente nós levantarmos como cristãos, não somente porque é missionário, não, mas realmente como corpo de Cristo e orar para os nossos irmãos que estão lá fora, sabe? Que estão passando por essas perseguições, os missionários que estão levando essa mensagem, que também estão sendo perseguidos, e que essa palavra venha alcançar mais e mais vidas, sabe? Então, realmente tem esse coração de abranger. Tipo, realmente eu oro pelo Brasil, mas eu também tenho que orar para os meus irmãos que estão lá fora, que estão sendo perseguidos. Sim. Assim, dentro de vocês aí, né, como artistas, né, como a família de vocês recebeu, né, essa decisão de vocês? Não, eu vou ser artista, eu vou sair para a rua, eu vou fazer parte, né, de um projeto, vou fazer parte de arte em si aí, como eles receberam isso, né? Os pais, familiares. Vocês estão doidos? Estão malucos? O que é isso? Como assim? Eu quero que você se forma nisso, naquilo, mas agora vocês vão... Como que é isso? Acho que desde 16 eu já preparei minha família, porque eu já queria ser missionária. Sim. Eu fui para missão com 28 anos, eu tenho 31 anos. Então, assim, eu sempre falei para minha família, assim, eu quero ser missionária, eu quero levar o evangelho. E eu sempre, assim, o que queima no meu coração é a igreja perseguida. Então, minha família ainda tá assim... meio, como fala? Reticentes a isso, né? Mas, você tem certeza, Letícia? É, quase isso. Mas quando eu fui, assim, quando eu tive 18 anos, a primeira reação foi assim, meu Deus, minha filha tem 18 anos, ela já quer ir para como missionário? Calma, vamos frear. Entendeu? Então, eu fiz a faculdade, terminei, só que isso sempre queimou. Quando a minha família viu isso, gente, não é só oba-oba, não é porque ela deseja, mas é porque Deus tem um propósito. Sim. Então, minha família, assim, uma parte é cristã e uma outra não. Mas a minha mãe sangue e o meu padrasto são. Então, assim, Deus foi confirmando no coração deles. Então, quando eu me inscrevi, eles já falaram, você vai passar. Porque Deus já tinha respondido para eles e acalmar o do coração da minha mãe. Então, isso tudo foi se encaixando. O meu pai de sangue, que eu tenho pouco contato, ele já falou, você é louca. Você vai deixar só... Porque eu sou formada, né? Eu já trabalhava na área. Você vai deixar a sua profissão para viver de missões... sem receber nada. Essa aventura. Nossa, é quase isso. Você vai aventurar agora, depois de velho, ele falou desse jeito, depois de velho você vai querer jogar e ir pro mundo, porque ele não tem esse entendimento, sabe? Eu oro muito pela vida dele. Mas, assim, foi bem distante, assim, uma parte, assim, aceitou, abraçou, alguns mesmo, não sendo cristão, sem entender, falou assim, não, realmente, é o que tá queimando o coração dela, então vamos abraçar. E uma outra parte falou assim, meu Deus, essa menina é doida. Aí, e foi muito assim, mas foi leve, porque foi trabalhando no coração, sabe? Então, quando eu fui, eu só fiz assim, beijo, família, tô indo, porque era o que queimava no meu coração. Então, quando eles viram que eu estava, assim, feliz, porque... realmente, é o chamado dela. Eu acho que isso acalmou ainda mais o coração, lógico. Sempre vai apertar saudades. Mas quando a família compreende que o mover do Senhor realmente é o Senhor que está levando, eles só me abraçaram e me abençoaram para mim. Te liberaram. Me liberaram. E você, Caio, como que foi isso com a... Pra minha família foi um choque também, porque, assim, foi muito repentino, né? Surgiu esse interesse no meu coração, essa chama, como eu tinha dito, né? E eu não compartilhei isso com a minha família. Minha família não é cristã, então eu frequentava a igreja, né? Eu estava ali frequentando. E aí, quando eu fiz o processo seletivo, eu também não disse nada para eles. E eu falei, bom, eu só vou dizer se realmente for aprovado. E aí, quando chegou o e-mail lá, eu fui aprovado, isso era, digamos assim, 8 de janeiro.
E dia 23 de janeiro eu tinha que estar na base. Então aí foi quando eu fui conversar, né, com a minha família. As primeiras pessoas que eu fui conversar foi com a minha mãe e com a minha irmã. E aí eu sentei e falei tudo, expliquei, né? Então, vou fazer parte de uma companhia missionária, então eu tô indo embora, eu vou ir morar lá com eles, vou voltar só no final do ano. E aí, quando eu terminei de falar, olhou uma pra outra e começou as duas a chorar. Então, assim, foi muito repentino. Então, mas assim, eles me apoiaram em tudo. Eles me apoiaram, eles, claro, perguntaram, não, é isso mesmo que você quer, é isso mesmo que você deseja, você tem certeza? Eu lembro que, é engraçado, eu tinha uma vizinha, uma senhorinha de idade. E a gente era muito amigo dessa senhora, e ela ficou muito brava comigo. Ela, cara, mas você tem certeza? Você sabe pra onde você tá indo? Você sabe o que é, o que eles fazem? Ela ficou muito brava, então, tipo assim, toda a família, amigos, né, familiares, foi um choque, mas todos me apoiaram muito, e hoje me apoiam muito também. Talvez muitos ainda não entendam. Tem gente que acha que é só teatro, tem gente que acha que é só viagem, que a gente se diverte. Claro, a gente se diverte muito, a gente é muito abençoado, mas muitos ainda não entendem o propósito final disso. Mas ainda assim, pelo menos da minha parte, todos escolheram me apoiar, me ajudar nessa questão. Sempre tem aquelas piadinhas, aquelas perguntas, o que faz? Não faz nada, ele só apresenta. É quase isso. É quase isso, né? É porque vê só a parte assim, ministrando na igreja, as fotos e tudo, mas não sabe os embates que são diariamente. Porque realmente a parte, assim, tem as lutas espirituais, a gente tem os perrengues, mas a pessoa, ela não vê isso, ela vê só a parte, assim, que é, tipo, boa. Então, assim, não trabalha, não quer trabalhar, ou pensa assim, tá lá porque não quer trabalhar. Sabe? Sim. Tipo, foi o que eu mais ouvi, porque eu sou formada, então eu trabalhei durante 5 anos. E eu amo a minha profissão. Eu amo ser fisioterapeuta. Só que eu amo a missão. Se Deus... eu fiz a faculdade pensando em missão. Agora, em que momento o Senhor vai utilizar a minha profissão? Eu não sei. Sabe? Mas eu amo também estar em missão. E não é porque, tipo, não quero. Não, eu tinha 2 empregos. Se eu pudesse, eu tinha 3. Porque eu realmente trabalhava, eu gostava. E através do meu serviço, eu levava o evangelho da minha forma, sabe? Levando a palavra de Cristo. Tanto onde eu ia, eu levava, sabe? Mas foi muito difícil. Porque falava, meu Deus, mas ela tá deixando tudo. Ela não quer trabalhar, não. Sabe? Foi, assim, algum julgamento, sabe? De, tipo assim, não quer fazer nada... e tal, mas a pessoa realmente ainda não compreende, sabe? Não entende o propósito, igual ele falou, o propósito de tudo isso, não é está viajando, mas é levar o evangelho, sabe? É ajudar as viúvas, é ajudar os órfãos, os albinos. Então, assim, tudo tem um propósito maior, sabe? Sim. É como Paulo, né? Ninguém via Paulo, né, pregando com ousadia, mas não via os naufrágios, as prisões, as açoites, né? E assim é na vida da gente também. Né, que a gente enfrenta, né, eu acredito que em todas as áreas, né, são voltados assim. Vocês quando entraram, decidiram, vou entrar, que, né, o Caio falou, fiz lá, passei, né, fui aprovado, né, e aí vem aquele choque para a família, né, mas você está decidido que é isso mesmo. Normalmente, que vocês percebem, não só vocês, mas do grupo em geral, tem as pessoas que falam, eu vou ficar uns 2 anos, uns 3 anos, ou é mais assim, eu vou levando mesmo até onde Deus me direcionar, me conduzir, vou me preparando, ou é mais assim por um período mesmo, que você percebe que as pessoas entram e acabam ficando daí, né? Isso varia muito, porque, por exemplo, quando eu entrei, a minha ideia era ficar 1 ano e meio, que era o período que eles falavam, você fica 5 meses, e aí passando, fica mais 1 ano para poder servir junto com o ministério. A minha ideia era ficar esse tempo, voltar para minha igreja e poder servir com tudo aquilo que eu aprendi. E aí já estou no meu 3º ano, né? Foi estendendo um pouco. Então isso acontece muito porque depende do direcionamento do Senhor. Sim. Então todos nós vivemos pelo direcionamento de Deus, né? Então muitos entram e desejam ficar 1 ano e acabam ficando mais, outros entram e desejam ficar mais, acabam ficando menos. Nos meus primeiros meses eu falei, cara, eu quero ficar aqui 10 anos, sim, mais. Então eu vim para ficar pouco tempo, mas quando eu cheguei e vi esse trabalho, vivi isso, falei, cara, eu quero fazer isso por mais tempo, eu quero realmente fazer parte disso. Então vai muito do direcionamento de Deus. Então a gente sempre faz esse compromisso de servir 1 ano e renova, né, consequentemente todo o começo de ano. E a gente tem esse compromisso de ficar até o fim do ano,
E aí chega no final do ano, aí quem é direcionado a não voltar mais já fala com o ministério, não, esse é meu último ano, vou ficar em casa. E assim vai indo. Sim. Então depende muito do direcionamento de Deus. Então hoje, nos tempos atuais, agora vocês estão, toda a jornada de vocês é no sentido de um tempo, um período. Por exemplo, vocês estão instalados no Paraná agora. Então isso fica por quanto tempo? Até meio do ano. Até meio do ano. Até o meio do ano. Antigamente, nós tínhamos um Encontrarte, que era como fosse um intensivo de aulas artísticas. Dança, teatro, arte musical, instrumental. Quando teve a pandemia, ficou meio que em stand-by esse Encontrarte, né? Que é esse curso. Então, começou que as equipes ficavam um ano juntas no estado. Tipo assim, igual eu fiquei o ano passado, o meu estado foi Minas Gerais, Espírito Santo, e eu passei o ano inteiro viajando para essas regiões. Sim. Esse ano já é um pouco diferente. Como voltou o Encontrarte, nós, como missionários, vamos voltar para servir e ajudar e trabalhar dentro desse encontro. Então, a gente vai trabalhar na parte de organização, limpeza, assim, o que precisar, a gente vai voltar para poder ajudar. Sim. E com isso, acaba que vai alterar algumas equipes e alguns estados também. Então, esse ano vai ser diferente por essa situação. Vai voltar o Encontrarte. Então, acho que a partir dos outros anos, provavelmente, vai acontecer a mesma coisa. Então, de vez de a gente ficar um mês viajando para o estado que foi nos designado, nós vamos voltar no meio do ano. Trabalhamos no Encontrarte, depois somos enviados também, mas agora para novo estado. Então, por enquanto, a gente ficou até mais ou menos, vai ficar até julho, né? Paraná, a gente vai fazer só umas pontinhas do Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque a gente está descendo para a gente cumprir as agendas, mas depois a gente retorna para São Paulo. Mas a região que a gente foi designado foi o Paraná. Então, volta na metade do ano. Agora, para onde nós iremos e qual vai ser a equipe, só o Senhor sabe. A gente só confia, descansa, igual o Caio. Gente, o Caio é muito, muito calmo. Ele fala assim, gente, vivo hoje. Porque a gente fala assim, Caio, pra onde a gente vai? Qual estado que a gente vai? Quando que a gente viaja e tudo? Porque às vezes a gente quer dar uma ansiedadezinha, né? E ele fala, acalma o coração. O Senhor tem tudo planejado. Eu gosto disso. Eu não falo isso porque é calma, não. Eu falo porque às vezes não sabe mesmo. Sim. Então, por exemplo, amanhã, eu não sei onde voltar amanhã. Mas eu gosto porque ele traz essa calma. Eu falo não porque, tipo assim, ele é calmo, mas ele traz essa tranquilidade pra equipe. Então, assim, a gente é lá em cima, a gente fala assim, ei, realmente, vamos viver o hoje. Então, assim, quando a gente fala assim no meio do ano, pra onde nós iremos? Não sabemos, vamos descansar no Senhor. Meio do ano é mês que vem, mas é longe ainda pra gente, viu? Deus vai nos direcionar. Sim, é isso mesmo. Vamos descansar, entregar nas mãos do Senhor, porque tudo o Senhor faz. Todos os dias na expectativa, né? Pra onde vamos, né? Mais na confiança do Senhor. Sim. Que legal. A gente está indo já mais para a reta final aqui e eu queria assim saber de vocês, né, como as pessoas elas podem conhecer mais sobre, né, o trabalho de vocês, sobre o projeto, né, o se envolver, né, com o CIA. Se alguém que está nos assistindo, vocês estão assistindo, vocês falam, é isso que eu quero para minha vida. Meu Deus, vi a Letícia, o Caio falando lá, é isso que eu quero, cara, é o que eu sonhava. Qual a direção que vocês dão assim para essas pessoas que têm esse interesse para conhecer, para se aproximar? Bom, agora você que deseja ser missionário da Companhia Nissi, nós temos uma página no Instagram chamado Cianissi, CIANISSI. Vai ter o Diabo do Jardim do Inimigo lá, que é o nosso líder mais, né? É o Kaique. Sim. E você vai entrar e tem agora como você entrar com voluntariado. Então, assim, final do ano, para você entrar no começo do ano. E agora teve também um processo seletivo na metade do ano, mas geralmente é final do ano para você entrar em janeiro. Então, o que eu posso, assim, indicar é você esperar, ficar de olho nesse Instagram, porque eles sempre vão postar quando abrir o voluntariado. Aí você vai se inscrever e vai passar por todo o processo seletivo, sabe? Aí, se realmente for de propósito do Senhor, você começa conosco em janeiro, provavelmente dia 15, 16, só o Senhor sabe. Mas é isso. E através dessa página no Instagram consegue conhecer todo o projeto, né? Sim. Então cada um dos projetos tem a sua página, tem o da Aldeia Nissi, tem o da Nissi Play. Nissi Play é a nossa plataforma. Se antes tinha os vídeos cassetes, os DVDs, hoje nós temos a própria plataforma, né, com conteúdo. Então para quem deseja assistir o Jardim do Inimigo, o musical Radassa, que é um musical que foi apresentado lá no teatro, né, que nós temos um teatro lá no centro de São Paulo. Mais de 30 peças gravadas, é só acessar nesse Play também, conhece. Tudo disponível ali. Isso, tudo disponível, documentários,
filmes que foram produzidos. Tem o último filme que foi produzido, fala sobre feminicídio, foi produzido lá em Ibiúna, é muito impactante. A gente teve a oportunidade de assistir todos juntos lá na base esse ano. E através então da página do Instagram da CNC consegue conhecer todo o projeto. E até mesmo se você quiser saber as agendas, tem também a agenda NICI que vai estar lá. E você vai conseguir ver para qual lugares nós vamos, né? Qual igreja. Então, às vezes, se você não assistiu aqui no celeiro, você pode também verificar e aguardar que a gente vai voltar para Foz do Iguaçu de novo para ver uma outra igreja para você poder assistir e conseguir ser também edificado, sabe? É Sim. Uma bênção. As pessoas que têm interesse em trazer, né, o projeto para a sua cidade, para ter uma peça, para uma apresentação, como nós aqui trouxemos Sim. vocês. O acesso é pelas redes sociais, é por essa plataforma mesmo? Nós temos pessoas hoje que organizam as agendas. Sim. Então, pode conseguir o contato dela através dessa página que a Letícia falou, Sim. Agenda NICI. Agenda, aí NICI, N-I-S-S-I, no Instagram. Lá é postado as agendas de cada estado, de cada região. E sempre vai ter o número da pessoa responsável também por marcar a agenda. Então é só pegar o contato lá, entrar em contato. Tem pessoas diferentes que fazem, né, em cada estado, então é bom entrar lá, conferir certinho qual que é o contato do seu estado e entrar em contato com a pessoa e marcar. Sim. Eu mesmo tive essa experiência, né? Eu tenho contato com o Rafael, né? Rafael. Então o Rafael, ele que dá essas direções aí e depois ele já passa para o grupo que é responsável. Uma vez agendado, né? Já vai para quem é responsável. No caso aqui foi com o Caio. Exatamente. Né? Então, mas é muito tranquilo, assim, muito tranquilo, é bem direcionado, é bem explicado, né? Sim. Fica muito fácil. Você pastor, você líder, né? Você que talvez é diretora de uma penitenciária, né? Sim. De uma colônia penal, você pode estar solicitando, trazendo, agendando, marcando, né? Escola, faculdade, empresa, a gente apresenta numa empresa também. Exatamente. Aí nas cidades é a prefeitura, né, que contratar para algum evento específico na cidade, pode estar chamando. É bem tranquilo e vai impactar. Posso afirmar porque é a terceira vez que vocês estão vindo aqui em Foz, no celeiro, e a gente se alegra em Deus porque queremos mais e mais vezes todo ano aí repetir a dose, né? Porque sempre Sim. vem com temas inovadores, temas diferentes e temas que impactam. E é muito, eu vejo assim que a preocupação hoje desse projeto, né, de teatral, é trazer para a realidade o que está se acontecendo, vivendo agora. É como a transição que foi feita no período de pandemia, né, essas coisas tudo. Então foi feito ali a peça para aquele tempo, para aquele momento, né, vivendo luto, vivendo as coisas tudo. Então eu vejo que é tudo muito direcionado pelo Espírito Santo mesmo, né. Então é isso que é impactante. Eu queria assim para nós encerrar aqui, finalizar, né? Que vocês deixassem tanto o Caio quanto a Letícia uma mensagem assim final, né? Para o público, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que vocês gostariam de deixar assim para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né? Então, para mim, a palavra que tem me sustentado por muito tempo já, me entregaram essa palavra no ministério no ano passado de uma administração, de sempre olhar para a cruz. Então, independente da situação que você tem vivido, que você tem enfrentado, da batalha que você tem enfrentado, essa peça que nós temos ministrado fala muito sobre as batalhas invisíveis e essas batalhas acontecem em nossa mente. Então, a ansiedade, o medo, a dúvida. Então, tudo isso vem sobre a nossa mente e a gente muitas vezes é tentado a cair, né, nas tentações do inimigo, a se afastar da presença do Senhor, mas a palavra que tem me sustentado, independente do que aconteça, levantar os olhos, olhar para a cruz, seguir firme no propósito, né? No sacrifício que o Senhor fez por nós foi um sacrifício perfeito. Então Ele nos ama, Ele é nosso Pai, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso amigo. E independente de qualquer situação, a gente pode olhar para a cruz e seguir adiante. Acho que essa é a palavra que tem me sustentado e é a palavra que eu deixo para você. Olhe para a cruz. Sim. A minha... Eu passo assim, eu vejo muitos processos, sabe? E realmente estar vulnerável para Deus fazer agir. Às vezes nós queremos tanto lutar contra nós mesmos, aquilo que nós sentimos, e nós acabamos esquecendo que quem sustenta é o Senhor. Então, quando você se torna vulnerável ao Senhor, à presença dele, aquilo que ele faz, o Senhor ele vai
permitindo essas curas, esses processos, esses crescimentos. Então, assim, realmente que você possa se tornar vulnerável à presença do Senhor, sabe? Está tudo bem, não está bem, sabe? Mas quando você se permite, você realmente entrega tudo ao Senhor, tudo começa a se transformar, as curas começam a acontecer, os processos são difíceis, mas em todo momento o Senhor sustenta. Então, assim, não sei se você assistiu a peça, mas a gente vê muito a Aurora, né? Que no final, o Senhor, ele nunca deixou a Aurora sozinha. E do mesmo jeito eu falo, o Senhor nunca te deixou sozinho em nenhum momento. Então, assim, que você possa se vulnerável à presença do Senhor, porque Ele só está esperando isso, só está esperando que você realmente se torne vulnerável para que Ele possa agir dentro de você. Amém. Muito bom. Olha, a gente só tem a agradecer, quero agradecer a vida do Guilherme, a vida da Luciana, quero agradecer a vida da Letícia, a vida do Caio, eu já estou decorando os nomes aí, tá? Pela presença de vocês aqui, pela passagem de vocês aqui, obrigado por compartilhar, né, um pouquinho da experiência de vocês, do coração de vocês, né, e essa missão tão poderosa, né, que está dentro de vocês, né, essa essência de Cristo que ressoa dentro de vocês e para transmitir a demais pessoas, levando, né, isso como uma arte, como um propósito, sim, né, de alcançar vidas, de alcançar pessoas. Que Deus continue usando Amém. Vocês, Deus continue se manifestando a graça, né, e a presença dele na vida de vocês, nos trabalhos que vocês fizerem, pelas cidades que vocês forem, pelos locais que vocês estiverem, sejam sempre guardados, protegidos, né, pela mão potente, pela mão forte do Senhor. Quero, assim, de todo o meu coração, dizer que nós aqui, Celeiro, né, toda a equipe aqui, nós aqui do podcast, né, inevitável você não assistir, né, a gente vai estar intercedendo, orando, clamando pela vida de vocês, não só por vocês que estão aqui, mas todos os demais integrantes, né, hoje 100 integrantes, como vocês falaram. Então, Deus continue honrando e abençoando a vida de vocês. Amém. Me senti muito confortável, me senti muito à vontade aqui, né, nesse dia. E olha, hoje é o ponto inicial, é o primeiro... Que honra pra gente, viu? Que honra. É o primeiro podcast aqui, Inevitável Podcast, aqui no Celeiro. Então, Deus preparou, né, um grupo tão especial, né, tão queridos que vocês são, né, pra gente marcar uma história, marcar uma época, um tempo, e que isso vai alavancar, que isso vai prosseguir, vai continuar. Então, louvo a Deus pela vida de vocês e fazer parte da história aqui, nesse primeiro podcast, né, dando como pontapé inicial, assim, com muita bênção, né, e nós nos sentimos realmente honrados pela vida de vocês. Deus continue usando e abençoando hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Agradecemos também a oportunidade, né, de poder estar aqui e falar um pouco sobre o projeto. Foi uma bênção conhecer a igreja, né, Celeiro de milagres, e conhecer um pouco da história de cada um dos milagres. Então, sim, é uma honra fazer parte disso também junto com vocês. Agradecemos, né, a oportunidade. Amém.